Boa noite, queridos irmãos. Mais uma vez aqui reunidos para fazer a leitura do Evangelho no lar. Evangelho da Casa Espírita Eulália Nogueira. Pedimos a Deus Todo-Poderoso, Deus de amor, bondade e misericórdia, que nos auxilia, que nos permita fazer uma boa lição e um bom entendimento. Pedimos também às falanges espirituais da Casa Espírita Eulália Nogueira que nos acompanham, que nos protejam e nos ampare e que possamos trabalhar na mais pura harmonia. Pedimos também a Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, que esteja conosco nessa noite, para que possamos aprender um pouco mais do que ele nos deixou, da literatura, das escritas e tudo que ele nos ensinou, que nos sirva para o nosso crescimento espiritual e também como seres humanos. Que assim seja, meu Pai, graças te damos, que seja feita a tua vontade e não a nossa. Hoje vamos estudar o capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Vamos estudar o item 1, 2, 3 e o 4. Indissolubilidade do casamento. Os fariseus vieram também a ele para tentá-lo, dizendo-lhe: é permitido a um homem devolver sua mulher por qualquer causa que seja? E ele lhe respondeu: não. Não leste que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea? Foi dito: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão mais dois, senão uma só carne. Assim, eles não serão mais dois, mas uma só carne. Que o homem, pois, não separe o que Deus juntou. Mas por que, pois, disseram-lhe: Moisés ordenou que desse à mulher uma carta de separação e que fosse devolvida. Ele lhe respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos permitiu devolver vossas mulheres. Mas isso não foi desde o princípio. Também vos declaro que todo aquele que devolve sua mulher, se não for em caso de adultério, e expôs a outra, comete adultério. E aquele que esposa a que um outro devolveu, comete também adultério. São Mateus, capítulo 19, versículo de 3 a 9. No livro de estudo sistematizado do Evangelho, nos diz o seguinte: em que sentido devemos entender as palavras de Jesus? Não separe o homem o que Deus juntou. Devemos entendê-las com referência à união dos seres ligados por afinidade espiritual, por si só indissolúvel e conforme a lei de Deus, e não acerca da união onde predomina o interesse puramente material. Apenas os laços de afinidade espiritual e de mútuo afeto são indissolúveis, porque, conforme a lei de Deus, os interesses materiais são passageiros e logo desaparecerão. Item 2. Não há de imutável senão o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens está sujeito à mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas
mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união do sexo para operar a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de ordem tão humana que não há no mundo inteiro, e mesmo na cristandade, dos países em que elas sejam absolutamente as mesmas, e que não haja um em que elas não tenham sofrido mudanças com o tempo. Disso resulta que, aos olhos da lei civil, o que é legítimo num país em uma época é adultério num outro país e num outro tempo. Isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias. E esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim que, por exemplo, em certos países, só o casamento religioso é legítimo. Em outros, é preciso também o casamento civil. Noutros, enfim, só o casamento civil basta. Qual a diferença entre a lei divina e a humana? A lei divina é imutável, é a mesma em todos os tempos e em todos os países, enquanto a lei humana muda segundo o tempo, os lugares e o progresso da inteligência. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna entre os seres. Item 3. Mas na união do sexo, ao lado da lei divina material comum a todos os seres vivos, há uma outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, e que é a lei de amor. Deus quis que os seres estivessem unidos não somente pelos laços da carne, mas pelo da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos transportasse para seus filhos e que eles fossem dois, em lugar de um, a amá-los, a cuidá-los e fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, foi levada em conta essa lei de amor. De nenhum modo, o que se consulta não é a afeição de dois seres, que um mútuo sentimento atrai um para o outro, uma vez que o mais frequentemente se rompe essas afeições, o que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, a da vaidade e da cupidez. Numa palavra, de todos os interesses materiais, quando tudo está bem, segundo esses interesses, diz-se que o casamento é conveniente, e quando as bolsas estão bem combinadas, diz-se que os esposos o estão igualmente e devem ser bem felizes. Mas nem a lei civil, nem o compromisso que a lei faz contrair podem suprir a lei do amor. Se esta lei não preside a união, disso resulta que, frequentemente, o que se une à força se separa por si mesmo, que o juramento que se pronuncia ao pé do altar torna-se um perjúrio. Se dito como uma fórmula banal, daí as uniões infelizes, que acabam por tornar-se criminosas, dupla infelicidade que se evitaria se, nas condições do casamento, não se fizesse abstração
da única lei que os sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Quando Deus disse: vós não sereis senão uma mesma carne, e quando Jesus disse: vós não separei o que Deus uniu, isso se deve entender da união segundo a lei imutável de Deus, e não segundo a lei variável dos homens. Como estas duas leis divinas e humana podem ser identificadas no casamento? No casamento, o que é de ordem divina é a união do sexo, destinada à substituição dos seres que morrem, ficando ao encargo da lei humana as condições que regulam essa união. O casamento observa-se entre todos os povos, se bem que em condições diversas, conforme o tempo e o lugar. O que ocorre aos que se casam por interesses materiais? Terão que aprender a se amar pela renúncia e pela abnegação. Quis Deus que os seres se unissem pelos laços da carne, mas também pelos da alma. As separações são contrárias à lei de Deus. Se for para atender interesses circunstanciais e materiais, sim, mas se for para evitar males maiores, é mais humano e mais caridoso e mais moral restituir a liberdade a seres que não podem mais viver juntos, do que mantê-los unidos. Em nossos dias, geralmente o casamento não leva em conta a afeição entre dois seres, mas a satisfação do orgulho, da vaidade e da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Item 4. A lei civil. A lei civil é, pois supérflua, e é preciso retornar ao casamento segundo a natureza? Não. Certamente a lei civil tem por objetivo regular as relações sociais e os interesses das famílias, segundo as exigências da civilização. Eis porque ela é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Mas nada, absolutamente nada, se opõe a que seja o corolário da lei de Deus. Os obstáculos para o cumprimento da lei divina resultam dos preceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, se bem que ainda vivazes, já perderam seu império entre os povos esclarecidos. Eles desaparecerão com o progresso moral, que abrirá enfim os olhos sobre os males sem números, as faltas, os próprios crimes que resultem de uniões contrárias, tendo em vistas unicamente os interesses materiais, e se perguntará um dia se é mais humano, mais caridoso, mais moral unir indissoluvelmente um ao outro seres que não podem viver juntos, do que lhes dar a liberdade? Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número das uniões irregulares, então, meus amigos, a lei humana é inútil? Não, pela dificuldade que oferece às separações irresponsáveis, ela assegura a manutenção dos filhos e auxilia os infratores
a se ajustar à lei de Deus, que é de amor. A lei civil tem por fim regular as relações sociais, os interesses das famílias, de acordo com as exigências da civilização. Que lição bonita, bem complexa, muito para nos ensinar, muitos para refletir, meditar, pensar, que no mundo de hoje ainda exista muitos casamentos que são abarganhados pelas fortunas, né, acombinados para que não possa, né, que as pessoas fazem para não perder dinheiro, não perder terras, né? Ainda existe, infelizmente ainda existe, né? Mas no tempo de Moisés, quando Moisés permitiu o divórcio, é porque os homens eram tão rudes, né? Digamos que ainda alguns ainda continuam. O divórcio naquela época, por ser de um povo muito difícil, então ele teve muita firmeza em dar ao povo uma carta, né? Ele permitiu o divórcio para dar a carta de alforria para as mulheres. Seria como se ele estivesse a libertando daquele casamento infortúnio, que na época não era bom, as mulheres eram maltratadas, né? Sofriam abusos, escravidão, né? Nada muito diferente que a gente até tem alguma coisa que parece que esse nosso evangelho foi escrito ontem. Né? Para evitar as tragédias, né, que a gente vê muito ainda, foi criado a lei do divórcio. Né? Se o casamento não vai bem, se não está bom, a separação. Aos olhos de Deus, deveriam todos se casar pelo amor, porque só o amor constrói, só o amor edifica uma família. Então, como deveria ser um bom casamento? Como deve ser um casamento abençoado por Deus? Ele deveria ser um encontro de almas afins, aquele que se consegue manter a família ligada no amor, que sabe olhar o outro como ele e juntos elevar seus filhos a um estágio de amor sublime e incondicional, porque edificariam aquela família, né? Hoje a gente vê que poucas famílias conseguem edificar seus filhos e viver no amor sublime, no amor de Deus, na bondade, na misericórdia, na solidariedade. Então, daria a esses filhos que eles encontrariam suas esposas, seus esposos, também pelo amor e não pela condição social que eles vivem, né? Como ser feliz no casamento, né? A gente pensa, como a pessoa pode ser feliz no casamento? Ela tem que ser feliz antes de se casar, ela tem que estar plena, né? Acredito eu que ela deveria estar feliz porque suas realizações são só suas, né? Aí tu vai dividir o espaço com outra pessoa, já com problemas, não vai dar certo porque tu vai começar a enxergar os defeitos do outro. Então, antes que enxergue os defeitos do outro, devemos enxergar os nossos próprios. Né? Temos que saber se estamos preparados para abrir mão de algumas coisas pela união com a pessoa. A felicidade consiste em dar e receber. Isso que eu entendi na nosso ensinamento de hoje. Então, eu espero, meus irmãos, ter contribuído bastante. Eu sei que essa lição é muito ampla. Cada item, se nós for estigar ele, estudar muito, cada item nos dá um livro, né, de estudo. Então, que possamos, né, outras vezes nos encontrar e estudar todos juntos de novo esta lição. Mas agora vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus, para que nós possamos fazer a nossa prece de agradecimento. Elevando o nosso pensamento aos céus, pedimos, Pai, para que nos auxilie, para que possamos juntos
nós orar por nossos irmãos que estão necessitados, aqueles que se encontram nos presídios, nas casas de recuperação. Pedimos pelos lares de nossos irmãos, amigos, colegas, que a lei do amor possa entrar pela porta da frente, levando muita luz, muita paz em cada lar dos nossos irmãos trabalhadores e aqueles que não são trabalhadores também, mas que estão ouvindo o nosso evangelho, que eles recebam todo carinho, toda proteção, todo o amparo que o Senhor tem para nos dar hoje. Jesus amado, que nós possamos aprender cada vez mais com as tuas lições e elevar a mais pessoas que estejam necessitando do teu auxílio. Pedimos, Pai, que os nossos médicos socorristas de plantão que hoje se encontram conosco, que possam entrar nos hospitais levando luz, levando remédio para a cura do corpo físico e da alma de cada irmão doente, seja qual for a doença que ele tenha, que ele seja curado. Quem sabe, Pai, se não for para ser no plano terra-terra, que ele receba a luz do conforto necessário. Senhor, pedimos também para que entre em nossos lares, fazendo a limpeza necessária para que nossos familiares recebam a energia do bem, a energia do amor, para que juntos possamos seguir em mãos dadas, Pai, levando todo o amor, todo o carinho que recebemos do Mestre Jesus. Por um acréscimo de bondade, Senhor, pedimos que seja posto nas águas que estão em cima das mesas, nas partilheiras, nos copos, o remédio necessário para a cura do corpo físico e da alma, Pai. E por um acréscimo de bondade, pedimos que todos aqueles que estão reunidos em Teu nome sejam abençoados, protegidos e amparados, Senhor. E que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Que assim seja, Senhor. Que assim seja.